Boa noite. Começa agora mais uma edição de Brasilianas.org, um programa sobre políticas públicas feito com sua colaboração através da internet. O universo virtual é uma realidade e a necessidade de acesso aos novos mecanismos da era digital é uma questão social que amplia o conceito de democracia. De acordo com o IBGE, de 2005 para 2008, o acesso à internet aumentou 75,3%, representando 56 milhões de usuários. E mesmo que os computadores e a internet façam parte do cotidiano no mercado de trabalho, mais de 2/3 da população brasileira estão fora desse processo. O Brasilianas.org discute inclusão digital. Nós vamos discutir as políticas direcionadas para essa questão e até que ponto a acessibilidade pode ser ampliada. Como são estruturados os programas que fornecem computadores a quem antes não tinha acesso e a previsão de evolução a médio prazo. Para o debate, recebemos aqui no estúdio Cláudio Prado, que é presidente do Laboratório Brasileiro de Cultura Digital, Ricardo Santos, que é gerente de educação da Cisco para a América Latina, Eugênio Rondini Trivinho, que é professor da PUC São Paulo. E temos ainda a presença de convidados diretamente ligados ao tema, o Marcos Fadanelli Ramos, que é gerente de educação e cultura da Fundação Banco do Brasil, Marcel Fukayama, que é coordenador do Comitê para a Democratização da Informática, o José Severino da Silva, que é coordenador da Associação Rádio Comunitária Nova Esperança, e a Estela Guerrini, que é advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Democratizar o conhecimento significa permitir ao cidadão ter acesso a novas tecnologias de informação. O acesso tem aumentado devido a uma série de fatores, entre eles equipamentos de baixo custo e ações de combate à exclusão digital, que abrangem áreas até pouco tempo esquecidas. Nós vamos discutir nesse bloco o cenário atual de acesso à redes, se o Brasil está adiantado ou atrasado em relação aos parâmetros internacionais, em que estágio está o número per capita de computadores no Brasil. Bom, vamos começar tentar entender esse cenário aqui. Eu quero ver com o Cláudio Prado, em que pé que está essa situação hoje da inclusão digital, Cláudio? Qual é a sua visão? A minha visão é que o Brasil tem uma natural vocação para o digital que se expressa muito mais do que computador per capita, per casa, na emergência fantástica das lan houses. A lan house é um fenômeno extraordinário que tem que ser levado em consideração em qualquer análise que se faz. E a explosão da lan house, uma em cada esquina de qualquer rua, não é mais bairro ou cidade. Tem lan house em absolutamente qualquer lugar. E hoje, isso, nas pesquisas do Comitê Gestor da Internet, o computador doméstico ultrapassou pela primeira vez, nas últimas pesquisas, o lugar prioritário de conexão. Mas até muito pouco tempo, e lan house continua a 40 e tantos por cento, 48%. Mas, o que lan house é? 48%? 40 e tantos por cento do uso de internet no Brasil é em lan house. Que coisa! E o doméstico agora passou um pouquinho na frente, pela primeira vez. Então, a ideia do computador na casa das pessoas é uma coisa que vem crescendo, porque o preço vem baixando, mas a demanda do Brasil pela internet, pela inclusão ao mundo digital, né? Eu acho que se expressa, tem que prestar muita atenção no que acontece na lan house, eu acho que a gente pode voltar a isso. Tá. Eu queria ver com o Ricardo Santos, da Cisco, que desse um panorama aí dessa inclusão em nível global e depois em nível nacional. Quais os fatores que têm estimulado aí esse movimento? Eu acho que nós podemos começar pela questão da internet e de banda larga. Eu acho que esse é um dos primeiros fatores que a gente pode considerar essa capacidade de banda larga. Então, se a gente comparar a banda larga no Brasil, apesar de que o nível de penetração tem aumentado muito rapidamente, nós temos um estudo publicado agora recentemente, que em dezembro já ultrapassamos os 15 milhões de assinantes aí de banda larga. A banda larga é considerada a partir de que velocidade? Tecnicamente, você pode até considerar 512, mas a partir de 1 mega já é minimamente razoável. Esse é o ponto. Ou seja, se nós compararmos no âmbito internacional, 1 mega é pouco. Quando a gente fala em termos de aceleração realmente do desenvolvimento, banda larga significa o quê? Benefícios para escolas, para serviços de governo,
para hospitais, telemedicina e assim por diante. Então, você só consegue fazer isso com banda larga 4, 5 vezes ou mais, né? Nós podemos falar assim, 50 vezes mais. Por exemplo, na Europa, você tem escolas com conexão de 50 mega por escola. E aqui nós temos um progresso, já fazendo a ponta com o Brasil, nós temos um progresso muito interessante com as iniciativas do governo federal para levar banda larga para cada escola no país. Só que nós estamos falando ainda de 1 mega. Se nós compararmos simplesmente os serviços educacionais, 1 mega na escola e 50, 60, 100 mega que a gente vê no âmbito mundial, tem um gap muito grande. Ponto bom é que nós estamos crescendo rapidamente. Ponto a melhorar, nós temos que melhorar a capacidade de banda larga. Tá. Se pegar as escolas hoje, você tem uma ideia do percentual que é atingido hoje por esse programa? O último dado que eu tenho é que esse programa do governo federal de levar banda larga e computadores, laboratórios para as escolas públicas, nós estamos por volta já de 50 mil escolas que já estão conectadas à internet e até o final deste ano, calendário 2010, nós devemos chegar a mais de 80 mil escolas. Quando a gente fala em conectado, é ter 1 ou 2 computadores ou já tem uma rede em torno daquele ponto? Nós estamos falando da infraestrutura da escola acessando a internet. Tá. Não só um computador, por exemplo, na secretaria, e nem só o laboratório da escola, sim ter o acesso desde a sala de aula, os alunos em sala de aula, até, sim, a parte de administração da escola. Eugênio, dá a sua visão desse cenário, como é que você está vendo essa evolução? Na realidade, os dados que eu tenho, que meu centro de pesquisa sistematiza, vêm do centro gestor, do comitê gestor da internet e do CETIC, Centro de Estudos Tecnologia da Informação e Comunicação no Brasil. Em 2008, nós tínhamos 25% de domicílios com computadores, 18% sem acesso à internet, aliás, somente 18% com acesso à internet. Em 2009, esse patamar subiu. Seriam, então, 36% de domicílios com computadores, dentre os quais 27% com acesso à internet. O IBOP, em 2010, trouxe uma pesquisa que revelou 67 milhões de pessoas acessando a internet. E 47 milhões a partir do local de trabalho e de casa. Na realidade, esses dados são promissores. Eu apenas questiono, por dever de ofício na universidade, em primeiro lugar, no caso dos 67 milhões de pessoas no Brasil acessando a internet, por quais computadores? Qual o ponto de acesso? Residência, local de trabalho, lan house, cibercafés, telecentros, centros de informática das fundações que dão acesso à internet, universidades, escola primária, secundária e por aí vai. Na realidade, o que a época estipula é que, e isso é implacável, para que você seja um sujeito social, um cidadão pertinente, com pertencimento a essa época chamada cibercultura, é que você precisa dominar, possuir as chamadas senhas de acesso, que são computadores, o conjunto de conhecimentos que você precisa para operar a rede, os computadores e assim por diante, banda larga, o acesso sem fio, equipamento fixo ou móvel e assim por diante. Nesse sentido, é preciso que fique bastante claro que a época diz que nós devemos ser cidadãos a partir do momento em que nós nos acoplamos a um equipamento de ponta. E eu chamo essa capacidade de acesso a computadores de ponta, com softwares de ponta e assim por diante, que negociem com o parque tecnológico instituído, de dromoaptidão. Dromos é um prefixo grego que diz respeito à velocidade, habilidade, capacidade de articulação. Então, a aptidão a ser veloz com os computadores, com senhas e tudo mais. Eu queria ver com o Marcos, da Fundação Banco do Brasil. A Fundação Banco do Brasil já tem uma tradição de criação de tecnologia social, de trabalhos educativos também. Como que vocês entraram nessa questão da inclusão digital
E qual o panorama que você vê na ponta? Bom, a Fundação Banco do Brasil estruturou seu programa de inclusão digital em 2004. Por ocasião, foi no mesmo momento que o banco estava fazendo a substituição de toda a sua plataforma de equipamentos. Nós nos reunimos para estruturar o programa da Fundação e um programa que o banco também tem. Fizemos uma conferência, convidamos muita gente que fazia inclusão digital no Brasil e fora do Brasil. Procuramos aprender e formatamos nosso programa. A realidade que a gente vê hoje na ponta, aí com 330 estações digitais mais ou menos implantadas, 65 esse ano em implantação, porque nós atuamos em municípios muito isolados, de pouca população. O que a gente percebe é que a infraestrutura para acesso à internet, banda larga, ela não chega nesses lugares onde a gente atua. Tá. Então, assim, o mercado não vai nesses lugares onde tem pouca gente, onde tem pouco dinheiro. E nós nos dedicamos a atender justamente comunidades indígenas, quilombolas, catadores de recicláveis. Atuamos em municípios muito pobres do Nordeste, em projetos interligados com os nossos programas de geração de renda. Então, a principal dificuldade é essa, quer dizer, falta infraestrutura. Quando a gente fala de velocidade, está discutindo megas, né, essa não é a realidade que a gente lida na Fundação. E o que a gente percebe é que um espaço de inclusão digital para esses municípios, ele cumpre funções de direito do cidadão muito básicas, como emitir uma certidão. Nós tivemos uma estação digital no interior do Maranhão que fez uma campanha para conseguir resolver o problema do subregistro, né, de emissão de certidão de nascimento. Então, as estações digitais acabam, no nosso caso, cumprindo uma série de outras funções, né? Então, a realidade nesses municípios e nessas comunidades isoladas, ela é bem precária, falta muito apoio ainda. Eu concordo com a afirmação de que a gente está crescendo rapidamente, mas concordo mais ainda com o tamanho da necessidade. Ainda está longe ainda de atingir uma realidade ideal, né, em termos de acesso. Antes da continuidade aqui, eu queria voltar com o Ricardo. É o seguinte, se falou um tempo atrás aí de possibilidades de universalização através de WiMAX e outro tipo de tecnologia que pudesse ser disponibilizada assim, de forma massiva. Em que pé que estão esses estudos? Eu acho que tem... Hoje o que a gente pode ver é o seguinte, das tecnologias que nós temos, a grande tendência é a tecnologia de acesso que permita, por exemplo, vídeo. Vídeo é a grande mídia do futuro. Então, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de medicina à distância, por exemplo, a gente pode falar um pouco sobre isso. Acesso ao know-how, ao conhecimento e aos talentos que existem em qualquer lugar do mundo, passa por isso. Então, as operadoras estão trabalhando nisso. Em função de disponibilizar um parque, nós ainda não estamos totalmente em 3G, nós ainda vamos passar, por exemplo, ainda falta muito para o 4G. Existem as tecnologias que estão, mas eu acredito que todas devem migrar para uma linha de vídeo o mais rápido possível. Eu discordo de uma afirmação sua, dizendo que o computador, essa ideia do conceito de ponta. A tecnologia de ponta, ela criou uma obsolescência programada, que é uma das coisas mais perversas e que institui a desigualdade, institui a exclusão por princípio dessa ideia da tecnologia de ponta. Existe uma possibilidade fantástica hoje com computadores médios de se fazer mudanças extraordinárias se o cara tiver acesso. Eu acho que a grande questão é muito mais banda do que essa ideia do computador de ponta. E a questão da banda custar caro, que é aquilo que foi dito aqui, e as tecnologias que permitem banda chegar nos lugares, as diversas tecnologias, no fundo, uma grande coxa de retalho. Isso vai mudar no Brasil rapidamente. O Plano Nacional de Banda Larga, minimamente, o governo está fazendo uma coisa que eu considero extremamente bem feita, no sentido de apontar para um Plano Nacional de Banda Larga, que não é uma internet Brás com tapetes de 10 centímetros de largura em Brasília, tal, não sei o quê, mas a compreensão de que existe um backbone, que há a possibilidade de um backbone, e que as pontas têm que se conectar pelas suas realidades. Por exemplo, Piraí, que é um lugar que começou isso, eles mostram claramente, a tendência é claramente de que cada município tem as suas soluções possíveis para chegar com banda larga dentro do município. A grande rede que vai integrar o país, depois cada um puxa... Tem as redes estaduais, por exemplo, tem 3 estados fazendo suas redes estaduais, é o Ceará, a Amazônia e o Rio de Janeiro, fazendo as redes estaduais, o backbone estadual, e os municípios que depois usam as tecnologias que precisarem. Tem várias cidades
pensando o IMAX, tem várias cidades usando tecnologias e inventando. Tem a banda larga por eletricidade, que também é uma experiência que em alguns lugares estão sendo feitas, ou seja, a solução local é local. E isso dá uma capacidade fantástica, que eu acho que é o que... Eu queria que o Marcelo Fukayama primeiro explicasse o que é o Comitê de Democratização da Informática e depois desse também o quadro que você vê da inclusão. Legal. Bom, o CDI, Comitê para a Democratização da Informática, é uma ONG que há 15 anos trabalha a inclusão social através da inclusão digital. Então, hoje nós temos 816 CDIs comunidade, que são escolas de informática e cidadania, em 13 países. Foi uma iniciativa que começou no Rio de Janeiro há 15 anos, com uma campanha de coleta de computadores e levar computadores para comunidades de baixa renda, e que se sofisticou, se aprimorou, se criou uma metodologia de inclusão digital em que hoje está concentrado nessas escolas de informática e cidadania. Agora, um pouco da nossa visão, e particularmente da minha visão, recentemente nós temos visto alguns fenômenos no mundo, né? 2 fenômenos que eu gostaria de citar aqui. O primeiro é do empreendedorismo social, no termo de negócio social. Então, você tem Índia, Bangladesh, com várias empresas sociais. Um outro fenômeno que nós temos acompanhado, muito bem citado pelo Cláudio Prado, são as lan houses. Então, como que nós vemos isso? Hoje, lan house, até dando o número, 45% hoje do acesso à internet no Brasil acontece em lan houses, ou seja, é o principal canal de acesso em comunidades de baixa renda, classe C, D e E. Então, o que nós criamos, num reposicionamento nos últimos anos, o CDI criou alguns canais de atuação para a inclusão digital, entre elas as lan houses. Então, hoje nós criamos um braço, um braço que hoje está incubado, que vai virar um negócio social, já é um negócio social, que é o CDI LAN, em que nós trabalhamos para transformar essas lan houses em espaços de educação, entretenimento. Qual é a dimensão desse trabalho? Hoje nós temos 2.580 lan houses afiliadas ao CDI LAN. Para se afiliar ao CDI LAN, você assina um código de conduta, é um conjunto de 10 itens em que nós construímos em parceria com a Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital, em que as lan houses se comprometem a criar um ambiente salubre, um ambiente saudável, combater a evasão escolar, dizer não ao conteúdo ilegal. E aí nós lançamos ano passado, junto com a Regina Casa, essa campanha, e hoje nós temos 2.580 lan houses. Tá. Para que políticas públicas de inclusão digital sejam viabilizadas em maior escala, é necessário integrar diversos agentes da sociedade, principalmente setores dos diversos governos. Os ministérios, estados e municípios cruzam informações, unem especialidades e criam programas que devem ampliar o acesso da população à rede. Com isso, surgem, por exemplo, ações de distribuição de computadores, que já mencionamos aqui, telecentros e a disseminação cada vez maior da utilização de software livre. Quais os principais obstáculos para a universalização do acesso em áreas afastadas e os planos estaduais e municipais como se relacionam com a União? Já é possível mensurar os resultados? Nós vamos discutir isso agora. Eu queria, para começar, pedir ao José Severino da Silva, que é coordenador da Associação Rádio Comunitária Nova Esperança, que contasse o que é a sua associação, ô Severino, e quais os problemas objetivos que você enfrenta para levar adiante essa inclusão. A Associação Rádio Comunitária Nova Esperança, né, foi criada em 2003, em uma população de 20 mil habitantes. Esta população, por estar participando, eu sou o 4º morador da comunidade, e a gente tem dificuldade. E a dificuldade foi através da associação para eu alcançar um objetivo da inclusão digital. Hoje nós estamos com 60 computadores e temos 60 que recebemos, mas que veio só a sucata. Porque nós ainda temos aqueles que doam, mas tira tudo do computador. Aí a comunidade tem que se rebolar, treinando o jovem para que ele próprio monte o computador e saia da lan house. Na comunidade, a gente tem umas 10 na avenida principal, um bairro só tem um caminho, e a gente se preocupa com a lan house. Porque quando eu montei o telecentro, primeiro, todo mundo só queria estar brincando. E a gente montou para preparar o jovem para o mercado de trabalho, a dona de casa, né? Justamente os que recebem Bolsa Família. Descreve um pouquinho melhor, o que é Nova Esperança? A Nova Esperança é um bairro na Vila Esperança. Então, quando eu fui morar lá em 1980, tinha muito aquelas esperanças que é a verdinha, né? E aí a gente adotou o nome Vila Esperança. E surgiu a Sociedade de Melhoramento,
Mas eu, como a diretriz não mudava para a comunidade, queria sempre um horizonte, que era os 2 poderes e os 3 poderes juntos, né? O federal, estadual e municipal, e a comunidade, que é o 4º poder, que ela é o maior. Mas, às vezes, ela não se organiza para buscar benefício que, às vezes, está na mão dela. Ela só se organiza para destruir. E a gente tentamos organizar ela não destruindo, cuidando dos blocos públicos, cuidando do ônibus, cuidando da creche, cuidando de tudo que servisse à comunidade. Então, nós trouxemos o primeiro ônibus, trouxemos o primeiro telefone, trouxemos o primeiro poste de luz. Então, é uma história muito grande através da Nova Esperança. Tá, Felipe. Eu queria ver com a Estela, que é advogada do IDEC, se nós temos aí, com a inclusão digital, você tem a inclusão de novos consumidores, novos hábitos de consumo. O que isso tem trazido de novidade para o IDEC, que é um Instituto de Defesa do Consumidor? Tem trazido muitos problemas, por incrível que pareça, infelizmente. O IDEC já, desde a sua fundação há mais de 20 anos, sempre essa área de comunicação, de uma forma geral, sempre foi um dos principais eixos de atuação do IDEC. E a gente percebe que, a partir da privatização do setor, houve um crescimento exponencial de todos os serviços, convergência tecnológica, convergência de empresas, mercados. E, com tudo isso, também houve um aumento dos problemas que são enfrentados pelos consumidores no dia a dia. Então, mesmo com esse com essa nova forma de comunicação por meio da banda larga, infelizmente, o que a gente percebe é, ainda que haja um crescimento de computadores na casa das pessoas, ou por meio de lan houses, ainda que haja um aumento dessa porcentagem de acesso à banda larga na população brasileira, a gente percebe também que a qualidade do serviço é ruim. Que os serviços de telecomunicações, de uma forma geral, sempre figura no topo, ou pelo menos dentre as 2, 3 primeiras posições de todos os rankings de reclamação dos consumidores, não só no IDEC, nos PROCONs, enfim, na Anatel também, você tem um ranking. E banda larga agora tem figurado também, junto com telefonia móvel, telefonia fixa, dentre os serviços mais reclamados pelos consumidores. Então, a gente percebe que no discurso atual, quando se fala, por exemplo, o Plano Nacional de Banda Larga, como o Cláudio Prado bem citou, se fala muito em expandir a cobertura, aumentar a velocidade, porque hoje mais ou menos 50% do acesso tem uma velocidade de até 1 mega, isso são dados do Comitê Gestor da Internet, ou seja, mais da metade das pessoas que têm acesso à banda larga tem acesso somente até uma velocidade de até 1 mega, isso é muito pouco. Então, além de aumentar a velocidade, além de aumentar a cobertura no país, incluindo essas áreas onde as empresas não têm interesse, porque elas não veem nenhum retorno financeiro, e também diminuir os preços, é preciso também falar de qualidade, porque de nada vai adiantar tudo isso se a qualidade do serviço continuar ruim. Aquela ideia do modelo Anatel, de um conjunto de reclamações, tem que gerar uma correção, isso aí não funciona adequadamente? Não funciona adequadamente. A lógica da Anatel é o seguinte: a agência ela só recebe reclamações de consumidores quando eles antes já reclamaram nas empresas. Se eles não reclamaram nas empresas, a Anatel não recebe essas reclamações. O que tem um sentido por trás disso, porque afinal a empresa, antes de tudo, que é responsável pelo serviço que ela presta. Agora, quando chega na Anatel, o que a gente percebe é que os procedimentos para apurar essas violações de deveres, a normas da própria Anatel, ao Código de Defesa do Consumidor, de uma forma geral, esses procedimentos são muito demorados e muito dificilmente a gente consegue ver uma punição efetiva para as empresas. Tá. O Eugênio, eu te devo aí a palavra para uma resposta ao Cláudio, mas eu queria que, junto com a sua resposta, você também pudesse analisar esses programas atuais aí de acesso à rede. Eu começo por essa questão. Na verdade, o dado que eu tenho é do IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, com sede em Brasília, e que nos trouxe, em 2007, um levantamento dos programas de inclusão digital feitos pelo governo federal. São centenas. Em 2007 eram 108. E isso, evidentemente, cresceu. 108 dispersos? 108 no Brasil inteiro. 108 programas, mas projetos são 17 mil espalhados. Não é? Em São Paulo, 2.600. São Paulo está na frente. Depois vem Pernambuco. Na sequência vem Minas Gerais, com o consórcio de projetos dentro destes
programas de inclusão digital. Na realidade, há uma preocupação do governo federal em multiplicar essas iniciativas, não é? E, ao mesmo tempo, de estabelecer parcerias com ONGs, com fundações, com outras entidades que possam perfazer ou chegar a implementar esses projetos de inclusão digital. Eu acho que esses números são promissores, eu apenas tenho sempre uma avaliação de filigrana, porque no que toca ao desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação no Brasil, para a formação da infraestrutura de inclusão digital, nós não podemos jamais fazer uma observação de planagem, ou seja, ter uma visão de panorama. É necessário descer a detalhes, por isso que eu questionei a questão dos computadores, acesso. Para tentar ver essa divergência entre vocês, eu queria ver com o Ricardo. Hoje se fala muito em computação em nuvem. Eu lembro até algum tempo atrás, você falava, pô, se você tiver aí o computador em casa, seria quase que como um terminal de processadores que estariam em computadores centrais aí. Se essa visão se mantém, na ponta você não precisa ter um computador de última linha. Se não se mantém, precisa. Como que está o panorama tecnológico hoje, ô Ricardo? A grande tendência é computação na nuvem. Há uma vantagem extraordinária a partir daí em que você diminui o custo na ponta. Então, como você falou, no domicílio, nas empresas e assim por diante. Há outra vantagem em que há toda uma administração muito mais profissional em termos das bases de dados, backups e você começa a ter também serviços, né, software como serviços e uma série de coisas como serviço. Isso viabiliza acho que é uma grande força motriz que ainda não foi falado aqui, que é em relação a essa questão de uso da internet, acesso e até mesmo inclusão, que é à medida em que você observa o uso da internet como um meio de telecomunicações de baixo custo, comparado com outros, por exemplo, que o governo vai investir, por exemplo, como videovigilância. Né? Então, por exemplo, você pega o exemplo do Rio de Janeiro. Né? Toda a orla ali daquela região da praia, hoje ela é coberta pela internet, com sistema de videovigilância. Isso aumenta a necessidade da banda, isso é através de uma política pública de investimento, e da mesma forma que isso acontece, e aí há uma série de outros, né, que o governo pode utilizar, como na área de educação, na área de saúde, e não só nessa, por exemplo, para delegacias de polícia e assim por diante. Qual é o benefício disso? À medida em que você tem um peso pesado, que é o governo, fazendo grandes compras, fazendo grandes investimentos nessa área, você cria demanda para que as operadoras também aumentem o seu backbone e ofereçam melhor tecnologia. Tá. Eu queria ver com o Cláudio, até dentro dessa linha mesmo, tempos atrás se falou naquele computador de baixo custo, no Negroponte veio, tinha saídas aí tecnológicas baratas. O que resultou aquilo lá? O programa do governo, computador de baixo custo, como é que chamava? Como? Computador para todos, exatamente. O que ele fez? Ele faz uma proposta de entrar no mercado concorrendo com computadores altos, baixa o preço do computador, porque todo mundo começa a oferecer. É que nem genérico no remédio, é a mesma coisa. Ele entra, faz o preço ficar mais baixo e regula o preço por baixo. E hoje o computador para todos não existe mais, mas quem pratica computador para todos é a Casa Bahia e as outras. É um computador convencional, mais barato, sem alguns apetrechos, sim, mas não aquele computadorzinho que... Não, aquilo é uma outra... Só mais uma coisa. Não é só... Na banda larga vai acontecer a mesma coisa. A banda que hoje que é caríssima, que não existe mais, vai baixar de preço automaticamente. Quando o governo propõe um plano nacional de banda larga, o governo entra para concorrer com as teles, porque no fundo é isso, é uma concorrência para as teles, propondo baixar o preço disso daí, tudo que era impossível, que as teles não conseguem fazer, a velocidade que eles não conseguem atingir, vai começar a aparecer. Agora, o computador para todos nas escolas, eu acho que é uma experiência inacreditavelmente fantástica. Se a gente olhar, o Piraí é o lugar que é o primeiro município brasileiro que conseguiu botar um computador para todos os alunos municipais do ensino fundamental. Isso mudou o panorama da cidade, mudou o que significa férias para os moleques. A molecada não quer mais sair de férias. Eles agora já levam o computador para casa, já funciona como rede, o computador em casa é rede mesh, ou seja,
a escola recebe um sinal de internet e o computador na casa dele recebe esse sinal e cada computador fica ligado, conecta o bairro todo, ou seja, você começa a ter as pessoas conectadas entre si, conversando com a escola e usando o laptop como possibilidade. Só de adicionar um ponto aqui, a gente não pode só pensar, apesar de que é válido essa questão de dar o acesso aos computadores e a banda, mas a gente tem que pensar no outro lado, que é o conteúdo que está sendo acessado. E há uma tendência muito forte de que a escola seja um ponto focal, realmente, mas que ela seja um grande provedor de conteúdo, né? E aí sim você leva a cultura, dissemina. Esse é um caminho para a inclusão digital. Eu queria ver com o Marcos, que atua na ponta aí, junto a essas comunidades todas. Hoje em dia, qualquer programa que você pega para ser bem sucedido, você tem que pegar o programa de uma forma sistêmica, pegar o papel de cada agente aí, que cumpra a sua parte, para poder dar certo aí. Quando vocês entram nessas comunidades, tem interlocução com áreas do governo, com ministérios e tudo, para ter um trabalho sistematizado, conjunto? Olha, eu acho fundamental essa questão de enxergar, né, qualquer programa social de maneira sistêmica. Na educação isso é mais fundamental ainda. No nosso caso, a gente percebe situações do seguinte tipo: vai no município, onde nós estamos fazendo um convênio de intervenção em várias dimensões, na área de geração de renda, em outros projetos, em cadeias produtivas, aí você consegue ver escolas com computadores e as regionais da Secretaria de Educação que gerenciam as escolas, 8 pessoas, cada um cuida de uma regional de ensino. Ninguém tem computador. Gerencia frequência de aluno, frequência de funcionários, frequência de professores, dias letivos, tudo com papelzinho na mão. Na medida em que a população cresce, que os municípios vão ficando maiores, isso é inadmissível, né? Então, eu acho assim, e eu atribuo isso, não é nem a falta de política, eu acho que as políticas públicas elas têm induzido certas ações. Essa questão que o Cláudio Prado coloca, eu concordo totalmente. Eu acho que ela tem que induzir o mercado a ir em determinados lugares, né? E no caso desses municípios, eu acho que o papel da política pública ele vai se tornar mais efetivo na medida em que haja mais informação. Eu acredito muito a esse tipo de realidade, assim, muito desigual nesses municípios, a falta de informação, muito mais a falta de informação do que a falta de recursos. Então veja bem, você tem de um lado programas públicos, tem ações que vocês fazem, que nem o pessoal que faz, e na outra ponta você tem que ter a comunidade organizada, que é o caso do Severino. Quais são, quando você pensa as iniciativas na sua comunidade, quais são os órgãos, instituições federais, estaduais e privadas que têm porta aberta para você apresentar projetos? O projeto a gente apresenta, sai pedindo, né? Mas ninguém realmente o Banco do Brasil. Eu conheço a passagem que a gente tentou chegar lá também. Primeiro esse veio pelo